Eu vou falar um pouco sobre o reino Monera e quais tipos de assuntos ele aborda. O reino Monera ele é muito conhecido por apresentar células bacterianas, levando em consideração que 99% dessas células são benéficas à saúde humana. O reino Monera possui três tipos de domínio: o domínio Archaea, o domínio Bactéria e o domínio Eukarya, sem contar sua forma de nutrição do reino. Pensar em reino Monera é pensar em células procariontes, pois existem muitos aspectos e características. Apesar de parecer uma célula simples, ela é uma célula muito pesquisada pelos cientistas. Muitos materiais genéticos são usados para compor as células procariontes e eucariontes, que apesar das estruturas serem bem parecidas, suas composições são diferentes e elas também ocupam lugares distintos. O reino Monera é composto por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, todos seres muito simples, unicelulares e com uma célula procariótica. Podemos levar em consideração que o termo Monera, na classificação atual, encontra-se obsoleto, sendo dividido assim em dois domínios, o domínio bactéria e o domínio Archaea. O que esses dois domínios abordam? Bom, o domínio bactéria abordam todas as bactérias e as cianobactérias, enquanto o domínio Archaea aborda apenas as arqueobactérias. Por que essa divisão? Basicamente, pelos estudos dos cientistas, as arqueobactérias apresentam características mais próximas das eucariontes do que das procariontes, por isso há essa divisão. Bom, as bactérias estão em todo o nosso ecossistema, sendo assim podendo ser encontradas no ar, no solo, na água, no mar, até dentro de outros seres vivos elas podem ser encontradas. A seguir, eu vou dar uma explicação sobre as importâncias das bactérias. Bom, as bactérias estão presentes no nosso cotidiano, sendo assim muito importante para nós. Vou citar alguns exemplos de importância. As bactérias estão envolvidas no processo de decomposição, são os agentes envolvidos na doença humana, são envolvidos também nas fábricas no processo de lactobacilos, estão presentes no ciclo de nitrogênio e também estão envolvidas em engenharia de genética, com os estudos de cientistas. Bom, agora eu vou falar sobre as formas das bactérias. Bom, as bactérias podem viver isoladamente ou agrupadas, sendo assim denominadas a cada tipo de sua forma. Existem quatro tipos: bacilos, cucos, vibriões e espirilos. Bom, a coloração de Gram é um estudo super importante nos laboratórios de análises clínicas e microbiológicas, pois com esse estudo é capaz de fazer a diferenciação com cores do peptidoglicano, que seria as gram-positivas azul-violeta e as gram-negativas vermelhas. Mas não é só o peptidoglicano que pode ser feita a diferenciação. Pode ser pelas propriedades e compostos físicos e químicos da parede celular. Também é visto nesse estudo a, com mais profissionalidade as análises clínicas, pois é um estudo usado há mais de um século. Não que ele seja só ele o melhor, existem outros, mas ele é o mais eficaz. Bom, vale lembrar também que as células bacterianas muitas vezes não são coradas, ou seja, não tem cores ou coloração de alguma forma. E se tiver, tem outras que são com cores fracas, que não são muito vistas e não tem quase a matriz de uma coloração vista a olho nu. É bom lembrar também que a principal função do método é as preliminares morfológicas da bactéria, ou então o grau de numeração significativas que contém nas células, ou seja, quantas bactérias vão ter em cada célula, quantas vão ter boas, quantas vão ter ruins.
Vou falar um pouco sobre a estrutura celular bacteriana. A estrutura celular bacteriana ela é formada por uma célula procariótica, cuja célula não possui membrana nuclear, e seu material nuclear ele está disperso no citoplasma. Bom, a estrutura ela é constituída de membrana celular, citoplasma, cromossomos, plasmídeos, cápsulas, esporos, parede celular, flagelo, plasmídeos e pílis. Bom, a membrana celular é uma camada envoltória do citoplasma celular, que é constituída de fosfolipídios, proteínas e estruturas como lipídios. O citoplasma ele é um líquido de consistência viscosa, com presença de enzimas e metabólitos. Os cromossomos eles são compostos por DNA que formam uma única cadeia circular em hélice dupla. Apresenta dobras, porém a camada protetora é ausente. E eles estão localizados no citoplasma. Os plasmídeos é a estrutura responsável pela autoduplicação da bactéria. E as cápsulas, elas têm grandes presenças de água. E essas cápsulas elas ficam ao redor da parede celular. Os esporos formam uma camada protetora em alguns gêneros de bactérias, tornando-as mais resistentes às mudanças ambientais que ameaçam sua sobrevivência. E a parede celular ela fica ao redor da membrana plasmática. E ela tem como principal função garantir a proteção celular e dar formato à célula. O flagelo, eles são os apêndices alongados e finos. Eles são compostos por uma proteína chamada flagelina. E os pílis, eles são os filamentos formados por tubos curtos e em grande quantidade. E eles são bem parecidos com o flagelo. Febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas mais leves e atípicas até as mais graves, com grande taxa de letalidade. A febre maculosa é causada pela bactéria do gênero Rickettsia, que é transmitida através da picada do carrapato. Os sintomas da febre maculosa são febre, vômitos, dores de cabeça e musculares e manchas vermelhas no corpo. Caso não haja tratamento, o quadro pode levar até a morte. Para se prevenir, você deve evitar ficar andando por locais infectados por carrapatos e andar com calças compridas e botas. O botulismo é uma doença bacteriana rara, porém grave. A bactéria causadora é o Clostridium botulinum. O modo de transmissão é pela ingestão de alimentos contaminados, enlatados e conservas artesanais. Seus sintomas são movimentos fracos dos músculos, cansaço, paralisia facial, boca seca e etc. Para se prevenir, você deve ter cuidados higiênicos ao processar os alimentos e não consumir alimentos contidos em latas estufadas. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda e é transmitida por contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão de alimentos ou água contaminada. Seu agente bacteriano é o Vibrio cholerae. Seus sintomas são diarreia, vômitos e câimbras. Sem tratamento, pode ocorrer morte por desidratação e paralisia nos rins. Para se prevenir, você precisa ter um saneamento básico, consumir apenas água potável, ter uma higienização de verduras e frutas, e se for comer frutos do mar, coma apenas se estiverem bem cozidos. O coqueluche é uma infecção respiratória transmissível e é causada pela bactéria Bordetella pertussis. Ela está presente em todo o mundo e sua principal característica são as tosses secas. Além disso, ela pode atingir também suas tranqueias e brônquios. A transmissão é através da inalação de gotículas espalhadas pelo ar pela fala, tosse
ou por espirros de pessoas que já estejam contaminadas. Sintomas são febre baixa, coriza, surtos de tosse seca e vômitos. Pode ocorrer complicações como pneumonia, convulsões e hemorragias cerebrais. A prevenção é a vacinação e evitar ficar com pessoas já contaminadas. A difteria é uma doença transmissível e causada pela bactéria Corynebacterium diphtheria, que atinge as amígdalas, faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, outras partes do corpo, como pele e mucosas. A transmissão é através de gotículas eliminadas no ar pelo nariz e pela boca por pessoas que já estejam contaminadas pela bactéria. Sintomas são dor de garganta discreta, glândulos inchados no pescoço, dificuldade para respirar ou respiração rápida em casos mais graves, palidez e etc. A prevenção é a vacinação e evitar ficar com pessoas já doentes.